SC Real Conversa. Amigos do SC Real, mais um programa começando, o SC Real Conversa, hoje aqui nessa vista maravilhosa e direto da cidade de Navegantes, onde eu vim conversar com o prefeito Ricardo Ventura, ele que vem da iniciativa privada, advogado, contador, era o vice-prefeito, aí com a saída do prefeito eleito à época para concorrer a deputado estadual, ele assume agora, não mais interino, mas agora o bastão nas suas mãos, né, Ricardo? Verdade, ó. Que bom tê-lo no programa, seja muito prazer recebê-lo aqui na nossa Obrigado. cidade, SC Real, sempre parceiro Navegantes, difundindo a nossa cidade. Dizer que vocês são sempre bem-vindos, que é um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho da nossa cidade, da nossa economia, de como a gente vem, né, administrando a cidade agora nos últimos meses. Como você bem falou, desde o dia 2 de abril, né, à frente dessa cidade importante, a cidade que eu amo, a cidade que eu nasci, a cidade que eu crio as minhas filhas, tenho os meus negócios, e agora com esse desafio, e eu sempre falo, e a honra que Deus me deu de estar à frente da prefeitura da cidade que eu nasci e que eu tenho um grande orgulho de ser navegantino. Ser prefeito é o primeiro, é o servidor número 1 da cidade, né? Mas antes de a gente entrar nos assuntos mais pitorescos, né, e bons de se conversar, eu quero entender quem que é o Ricardo Ventura, da onde que veio, nasceu, cresceu, estudou, viveu toda a sua vida aqui em Navegantes. Como é que é a tua vida? É muito bom falar, né, da vida, para as pessoas conhecerem também o Ricardo, né? O Ricardo nasceu aqui em 1981, eu faço 45 anos agora. É um menino? Mais ou menos. Obrigado pelo menino. Eu faço 45 anos agora no dia 30 de agosto, tenho 2 filhas, nasci aqui em Navegantes, na verdade nasci em Itajaí, porque a época Navegantes não tinha hospital, maternidade. Tinha maternidade, mas a minha certidão é de navegantino, né? Sempre morei na rua do hospital, aqui na rua Natividade Costa, por um período na minha vida de 85 a 97. Eu morei numa cidade chamada São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Meu pai, empregado público, funcionário da Petrobras, trabalhou lá até 2020, né? A minha mãe é de São Sebastião, e aí meu pai, em 85, em virtude de um naufrágio que ele sofreu, de um navio, de uma empresa de Itajaí, nós acabamos mudando aquela época para São Sebastião, né? A minha mãe solicitou para o meu pai, e a minha irmã não era nascida ainda, para que retornasse a São Sebastião. Meu pai ingressou na Petrobras, eu fiquei lá de 85 a 97. Em 1997, ainda concluindo o ensino médio, voltei para Navegantes, fiz o 2º e o 3º ano do ensino médio aqui em Itajaí, estudava no FAIAL, trabalhava como office boy no escritório de contabilidade da minha família. Depois, em 2002, virei sócio desse escritório, cursei a minha primeira formação é Ciências Contábeis. Na Univale? Na Univale, as duas formações na Univale e aí o MBA na Fundação Getúlio Vargas, né? Na sequência da própria faculdade, fiz Direito, me formei em Direito em 2011, conheci a minha esposa ainda adolescente, nós começamos a namorar bem novinho, eu tinha 18 anos, ela tinha 17, o grande amor da minha vida. Nós casamos em 2008, temos 2 filhas, a Laura e a Isadora. Eu falo, né, do pilar da minha família, da importância de ter as meninas nesse momento de muita renúncia, de muita ausência, né, mas também de muito compromisso com a nossa cidade. Então eu sou uma pessoa muito feliz, né, de verdade, Senhor, eu agradeço a Deus todos os dias, falo para Ele, Senhor, eu tenho muito mais que eu mereço, né, e para que Ele me dê sabedoria, discernimento, para que eu possa conduzir os princípios e valores que eu recebi da educação do meu pai, que eu consiga transferir isso para as minhas filhas, mas que eu consiga aplicar isso, e faço isso diariamente aqui junto à prefeitura, na administração e coordenando aqui a gestão da 14ª Economia do Estado. Que legal. Já falando em economia, né? Nós estávamos falando em off aqui que Navegantes Itajaí é o centro nevrálgico, nervoso do comércio exterior de Santa Catarina. É a grande mola propulsora para levar para o exterior toda a produção. O DNA catarinense. É verdade, senhor. Nós estamos numa região muito rica, né? Aqui a região, aqui Itajaí Navegantes. Itajaí é a primeira economia do estado, ora oscilando com Joinville, né? Que é uma outra potência. Mas Navegantes, ela tem um grande divisor de águas, Elton. E eu posso garantir para você, como navegantino que sou, que a partir de 2005, quando a Portonave
começou a fazer os seus investimentos aqui, e à época era o maior investimento privado do sul do país. Toda a sequência e o andamento da história da cidade e da região, ela trilhou um outro caminho, um caminho, né, muito favorável, um caminho do crescimento, do desenvolvimento, das cidades crescendo. Navegantes, para você ter uma ideia, quando a Portonave iniciou as suas atividades, tinha pouco mais de 30 mil habitantes. Hoje nós passamos de 100 mil. São pleno emprego, hoje nós temos mais de 1.000 vagas em aberto, né? Uma cidade que cresce bastante. A Portonave trouxe muita arrecadação para a cidade, já foi, né, uma das grandes responsáveis, chegou a ter quase 50% do ISS responsável pela arrecadação da cidade. Hoje, em virtude do crescimento, essa dependência ela baixou bastante, mas é a grande mola propulsora, é um grande empregador, um grande parceiro. Eu sempre falo, Navegantes e a Portonave, elas têm uma relação porto-cidade muito bacana, muito próxima. A Portonave investe muito também no social da cidade, né? E aí, como essa atividade é uma atividade muito pujante, ela acaba crescendo e desenvolvendo a cidade como um todo, né? Então hoje nós temos uma área de serviços e logística muito forte também, prova disso. Vocês passaram agora pela 470, a construção de vários galpões, atividade de comércio exterior, serviços vinculados ao comércio exterior, a construção civil também muito importante na cidade, uma cidade que também tem uma economia diversificada, agora com o alargamento da Praia do Gravatá, uma obra esperada por muito tempo, né? A própria pesca, a indústria da pesca também muito importante para a nossa cidade. E essa cidade, Elton, né, que nós pegamos lá em 2021, sendo a 18ª economia do estado, variando entre 17ª e 18ª, nós conseguimos agora avançar com muito trabalho, com muito afinco, trazendo segurança jurídica para os investidores, avançando ela para a 14ª economia do estado. E nós temos um propósito, nosso plano de governo, fazer com que a Navegantes esteja entre as 10 economias do estado nos próximos anos. Nós recebemos em 2021 a cidade com um orçamento na ordem de 343 milhões, 85 mil habitantes. Hoje, 2026, nós temos um orçamento de 870 milhões, 100 mil habitantes e bastante coisa para ser feita, bastante coisa para entregar. Como eu falei para você, é uma cidade que tem 111 quilômetros quadrados, 100 mil habitantes, 21 mil alunos na rede pública de ensino, vagas de emprego, né, abundante, com bastante número de empregos, uma migração importante da região norte agora, sobretudo do estado do Pará, né? E a gente recebe essa mão de obra que ajuda a crescer a nossa cidade e a nossa região. Mas como eu falei para você, é um grande desafio, o desafio estar à frente da prefeitura, mas é com grande orgulho que a gente exerce isso todos os dias, né? Com muita maestria, com muito compromisso, com muita honra. Ô Ricardo, a gente vê Navegantes há um tempo atrás como o patinho feio da região da Anfa. Sim. Tinha apenas o aeroporto, né, que era um aeroporto doméstico de Itajaí e de Balneário Camboriú, né? E agora não. Agora você já deu números aqui de cidade de porte médio, de franco crescimento. Sim. Esse franco crescimento traz desafios para a administração pública, né? E eu vejo dois desafios, eu quero que tu me corrija se estiver errado. Primeiro, é olhar para a cidade como ela tem que ser olhada, com a economia pujante, com o porto e com o aeroporto, mas também olhar para a cidade com um olhar de turismo. Né? Porque vocês têm praia, agora uma obra do alargamento da Praia do Gravatá, isso vai impulsionar principalmente o setor imobiliário. E aí entra o desafio maior. Como fazer essa gestão entre uma cidade que ela tem o potencial de comércio exterior, de navio, de containers, de movimentação de cargas, caminhões nas ruas para lá e para cá. 2.300 por dia. Mas, ao mesmo tempo, olhar para a cidade como turismo. Até porque a gente tem agora um processo de transformação de arrecadação tributária. E você, como advogado tributarista e contador, sabe muito bem do que eu estou falando. Como é que tu está enxergando isso? Esses são os grandes desafios, principalmente dos municípios da Anfa. Quando a gente fala do tema reforma tributária, Itajaí e Navegantes, sobretudo entre os municípios da Anfa, os que sentirão o maior impacto da reforma tributária por estar vinculado, né, muito à situação dos serviços. A gente vem estudando, conversando com os prefeitos, conversando com a Anfa, conversando com a bancada catarinense, para que a gente consiga rever alguns pontos, né, da reforma tributária
porque nós entendemos que esses municípios eles serão impactados. A própria reforma prevê um fundo compensatório, mas a gente sempre sabe quando o recurso fica em Brasília, a dificuldade dele retornar, né? Então, entender melhor todo esse arcabouço tributário, porque o viés da reforma tributária ela vinha para simplificar e unificar, né? Simplificação dos tributos e assim, unificando ali vários tributos federais e compilando IBS e CBS, né? E também você ter uma redução das obrigações acessórias, que são a documentação que você manda posterior ao pagamento, né? Claro que hoje os municípios, do jeito que a reforma tributária vem se comportando, o que nós temos que fazer? Aumentar a nossa média de arrecadação, principalmente de receita própria, né? ISS, IPTU e ITBI, para que a gente consiga ter os melhores números, para que a gente consiga, desse jeito que está a legislação hoje, alavancar e ter uma boa arrecadação. Reforma tributária, eu sempre falo, comento com os prefeitos da região da ANF, é o nosso grande desafio. E a gente espera, né, o comportamento agora das eleições, como as coisas vão acontecer, que o presidente, né, que venha, tenha um olhar crítico com relação a esta proposta, o que está sendo apresentado e agora já em xeque, já colocado em prática, né, para que a gente consiga rever essas situações. Mas é importante também a gente mencionar, Navegantes, assim como toda a região, também tem muitas empresas, micro e pequenas empresas, né, que já tem um regime tributário simplificado dentro do Simples Nacional, e ali a reforma tributária ela tem pouco reflexo, né, e isso é um grande empregador. Uhum. Mas claro, nós estamos temerários esperando, né, que as coisas tomem um outro rumo. Quando você fala do turismo, Elton, é importante mencionar, Navegantes hoje recebe atualmente com o porto, o aeroporto do jeito que ele se encontra, com a infraestrutura que ele se encontra, 2.400 passageiros, 2.400.000 passageiros por ano, né? É um número expressivo, obviamente que aqui, né, não atende tão somente a região do Vale do Itajaí, mas tem vários municípios aqui do estado como um todo. Um aparelho importante, pra você ter uma ideia, ele é o segundo maior aeroporto do país, fora as capitais. Tirando as capitais, nós perdemos apenas para Campinas, VCP, né? Em movimentação, em passageiros, e olha a importância deste aparelho para a cidade. Nós já há um bom tempo já estamos, juntamente com o Estado, ajuizamos uma ação junto ao STF para a construção da segunda pista do aeroporto, para que ele também se desenvolva no modal carga, né? Na parte de carga. Hoje nós temos todo esse modal. Ele é transferido para São José dos Pinhais, com boa parte da produção catarinense, principalmente VEG, fármacos e produtos de grande valor agregado, né? E aí, neste momento agora, essa ação se encontra numa fase de perícia para que a gente consiga provar que essa segunda pista ela tem viabilidade, a gente já entende que sim, que ela é viável, né? Para que a gente consiga ter essa manutenção do plano do aeroporto, do plano do sítio aeroportuário, né? Ali do plano diretor, tá? Para que a gente consiga ter, de uma forma definitiva, essa segunda pista, que é tão importante para a economia de Navegantes, do Estado e também do Brasil. Vai implementar uma considerável infraestrutura na cidade, sim. Inclusive de arrecadação. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida, né? Assim, e num modal importante, que é, como falou, de grande valor agregado, que também tem uma receita importante tributária, né? Na questão do turismo, né? A gente recebe muitas pessoas vindo de fora, passando pelo aeroporto, se deslocando para Balneário, Itajaí, Penha e tal. O que a prefeitura pode fazer? Eu acho que uma delas é não atrapalhar, né? Sim. Mas intervenção mínima. É de incentivar grupos hoteleiros, grupos de investidores em mecanismo, em ferramentas do turismo, para estar mais presente em Navegantes e poder atrair esses visitantes do Beto Carreiro. E reter, né? E reter aqui. Sim. Tem alguma ideia, algum trabalho? Hoje, nós temos já, nos próximos meses, nós estaremos inaugurando, né? A iniciativa privada inaugura um hotel de bandeira, a Rede Bourbon. Nós já temos uma segunda área já prospectada, adquirida e já em fase de projeto por um segundo hotel de bandeira. Nós temos o nosso Parque Natural das Pedreiras. E eu conversei com o secretário Luciano lá no ano passado, comecinho do ano passado. Nós recebemos visita de investidores que têm ideia de fazer um aparelho turístico ali no Parque Nacional. A gente tem que avançar no Parque Municipal. Nós temos que avançar para uma concessão para receber esses investimentos,
players importantes do turismo, pessoas de Canela, Campos do Jordão, cidades que já se desenvolveram muito, né, no modal do turismo. O próprio alargamento da praia, agora a gente entende que nós temos agora, porque ele exerce 3 funções importantes, né, o alargamento, os 2,3 quilômetros. Primeiro, um aparelho de proteção costeira, que é extremamente importante e é isso que a gente precisava naquela região. Depois, um aparelho importante para a valorização imobiliária. Né? Nós vamos alavancar certamente ali, e certamente não, com certeza, toda a parte da construção civil, a arrecadação própria de ISS na construção, ITBI na transferência, IPTU de forma perene, né? Mas também nós teremos um aparelho importante do turismo, porque agora nós temos 2,3 quilômetros de praia restabelecida, com uma faixa de 90 estabilizada com 70. Nós podemos fazer vários eventos ali, receber shows nacionais, né? E é isso que a gente vem fazendo. Você tem um parâmetro, agora no mês de agosto, é o mês de aniversário da cidade, a cidade completa 64 anos no próximo dia 26 de agosto, nós teremos um campeonato importante, que é o Campeonato Nacional da Pesca, né? E vem pescadores do Brasil como um todo, e isso movimenta muito a rede hoteleira. A gente acha, pô, mas é um campeonato de pesca, vem muita gente para cá. E é muito bacana, isso é importante também para o turismo. As nossas ações, né? O próprio Campeonato Nacional de Vôlei, a primeira etapa, as duas últimas foram realizadas aqui em Navegantes, e a gente vem conversando, né, com os investidores para que a gente possa, e você bem falou, a Constituição ela prevê para quem investe e acredita, né, no nosso município, intervenção mínima. E é isso que nós estamos fazendo desde o 4 de janeiro de 2021, atualizando a legislação municipal, trazendo segurança jurídica para quem investe, para que o município tenha uma intervenção mínima, para que a pessoa que vem aqui investir, venha se investir e ter, né, o retorno do seu investimento, para que a gente possa crescer e alavancar com a cidade. Eu costumo falar, Elton, e parece clichê, mas é a pura verdade, né, de quem está administrando uma cidade e a gente tem uma estrutura desse tamanho, né? O município ele não produz absolutamente nada. A gente não tem aqui, né, uma produção. Não produz, não vende, nada. Serve, apenas serve, né? E servir, a gente tem que servir com muita excelência. Eu falo, o investidor, aquele que acredita no nosso país, com uma Selic a 14,25, um PIB muito, né, vinculado a toda a carga tributária. Nós temos hoje mais de 30% vinculado à carga tributária. Esse que acredita, que vem aqui investir, tem que ter sim a porta aberta, tem que ter tapete vermelho, tem que seguir as regras legais, as regras do jogo, mas sim, tem que ter segurança jurídica para que tenha retorno do seu investimento. Nós fazemos isso aqui com muito afinco, com toda a equipe, para que Navegantes continue crescendo e se desenvolvendo. Ricardo, estamos já encerrando o nosso programa. Eu quero te fazer uma última pergunta e depois te deixar à vontade para tu falar com os nossos telespectadores. O que o navegantino pode esperar do Ricardo nesses próximos 2 anos de mandato? Elton, eu falo, né? Nós trabalhamos muito agora, né? Desde 4 de janeiro de 2021, com o início com o governo Liba e agora na sequência. Nós temos um plano de governo que não é do Ricardo, não é do Liba, é um plano de governo para a cidade. E eu falo, a cidade vive um novo momento, um momento de muito investimento, de muita credibilidade. As pessoas estão vindo morar aqui em Navegantes. Navegantes, como você bem falou, deixou de ser o patinho feio. Nós crescemos, é uma das cidades que mais cresce no sul do Brasil. Nós temos desafios agora gigantescos, né? A própria concessão da água e esgoto, o edital já foi lançado, já está na praça. Nós pensamos em ter a empresa vencedora ainda esse ano. Sabemos que não é edital fácil, mais de 20 empresas estão já nos procurando para conhecer a cidade, conhecer como é o comportamento da cidade, né? Uma cidade que ainda tem uma dependência hídrica de Itajaí. Nós temos temas importantes como o crescimento da cidade e a pressão no serviço público, principalmente na educação e na saúde. Investimos muito forte, estamos investindo. Teremos novidade agora nos próximos dias para a saúde, né? A gente está estruturando agora um novo sistema para entregar mais saúde para o navegantino. Quando nós falamos da educação, nós temos praticamente 1/4, né? Pouco menos de 1/4 da população na nossa rede municipal. Então isso é desafiador, são 35 mil refeições por dia, mais de 21 mil alunos e o crescimento que passa de 5% ao ano, principalmente com a migração e a pressão do serviço público. Nós temos uma infraestrutura que ainda demanda, né, grandes investimentos, principalmente quando a gente fala, né, de drenagem, macrodrenagem, mas eu tenho muita segurança em dizer para você, o nosso compromisso, o compromisso do Ricardo,
o atual prefeito, o compromisso do nosso governo como um todo com o crescimento, com o desenvolvimento e, acima de tudo, com compromisso e responsabilidade com a coisa pública. Eu falo, aqui eu nasci, aqui eu quero morrer, aqui eu quero que as minhas filhas fiquem, mas, acima de tudo, eu quero passar na cidade sempre olhando no olho das pessoas, nunca baixando a cabeça. Olhar no olho representa que você tem respeito com a coisa pública, carinho com a sua cidade e amor e dedicação ao seu trabalho. Disso eu não abro mão, disso eu não renuncio, de forma hipótese alguma. E de verdade, né, agora passando um pouco mais de 4 meses, eu me sinto muito orgulhoso. E eu falo, isso não é um projeto pessoal. Eu não tenho vaidade com relação ao poder. Eu sempre menciono nas nossas reuniões, no final do dia, todos nós somos servidores públicos. E o servidor público tem um compromisso com a população que espera o nosso melhor, com entrega, com trabalho, com dedicação. Bom, esse é um pouco do Ricardo Ventura, atual prefeito de Navegantes. E dizer para você que não conhece Navegantes, venha para Navegantes, conheça essa bela cidade, conheça a história dessa cidade, tem riquíssima a sua história, Navegantes, muito né? Uhum. Então venha para cá, venha tomar um café na prefeitura, venha visitar o Ricardo. Você que é empreendedor, não esqueça, né, de bater a porta e... Eu posso fazer um convite? Claro! Nós temos agora, né, no final do mês, a partir da nossa programação do aniversário da cidade, como eu falei, dia 26 de agosto, né? A Navegantes completa 64 anos e nós temos uma programação repleta para a família, para o navegantino e para quem nos visita. Nós teremos o nosso festival náutico, né, com todas as embarcações aqui passando pelo nosso rio, a nossa praia. Nós temos agora o nosso Campeonato Nacional da Pesca, também uma etapa aqui do Campeonato Estadual, da Pesca, né? E nós temos também 3 shows. Na sexta-feira um show gospel com o Morada, no sábado Ferrugem, Pagode e no domingo nós temos Chiquito e Bordaneio, quem gosta do vaneirão, para estar aqui curtindo com a gente. Sempre festas voltadas para a família, com muita segurança, gastronomia, lazer, né? Troca de informações, cultura, que é isso que nós fazemos, sabemos fazer bem, receber aqui quem nos visita, o turista e a nossa população. Então venha para Navegantes comemorar 64 anos dessa cidade. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. SC Real Conversa.